Bom dia a todos. Eu sou a Priscila. Eu não vou passar por tudo de novo, mas eu quero mencionar duas coisas muito importantes. A primeira é que tudo que eu falar aqui não é trabalho de uma pessoa, não é um trabalho de um país. A gente está falando de um contexto global. Então, eu agradeço muito a todo mundo que participa, inclusive ao nosso comitê local, né? Que a nossa liderança está aqui, inclusive a Nancy. Muito obrigada. E a segunda coisa é, caso vocês tenham alguma dúvida que eu não responda durante a apresentação, que eu não responda durante as perguntas, tem um QR Code que vai aparecer aqui e no final da apresentação você pode me enviar uma mensagem e a gente pode discutir, ok? Bom, isso é o que eu vou passar hoje, o que é a ISO, porque ela é importante. Eu sei que talvez eu esteja fazendo chover no molhado, mas eu acho importante nivelar todo mundo aqui sobre o que é ISO, onde ela se aplica, por que a gente está fazendo tudo isso. Vou passar pelo ponto, né, da apresentação, que são as avaliações clínicas para dispositivo médico, o que é muito pertinente. Eu não sei se todos vocês estiveram aqui durante a semana, mas o que eu mais ouvi não, porque não tem um guia de avaliação clínica que fale step by step, ou a gente tem, mas lá não está tão claro. Então, assim, zero pressão, né? Mas a gente tem algo hoje, ainda não está publicado, mas é um caminho. Depois disso, vamos passar pelo contexto internacional, ou seja, eu vou trazer o que está acontecendo lá fora, quais são os nossos planos, e também a timeline, ok? Bom, então, para que vocês saibam, ISO é uma organização, uma entidade independente, ela não é governamental, ela não tem uma pessoa específica, esse é o líder. Todo mundo que participa não é remunerado, então a gente está lá realmente tentando trazer o nosso conhecimento, a nossa expertise para garantir a segurança e eficácia. E aqui eu vou fazer um adendo em respeito ao Sandro, e é o desempenho dos dispositivos médicos para as nossas normas técnicas. A ISO, geralmente, ela é incorporada dentro do sistema de qualidade. Então, a própria 13485, que é a ISO de qualidade, ela pede compliance com os requerimentos das normas. A gente tem a adaptação aqui para o Brasil, através da BNT. E só clarificando que, dentro de ISOs, a gente tem ISOs certificáveis e ISOs orientáveis. E quando eu falo isso, é que nem toda ISO que existe você vai poder ter uma certificação, um papel dizendo, estou em compliance com, ok? Isso é muito importante daqui para frente na minha apresentação. E, por último, mais importante, eu vou continuar repetindo isso, norma não é regulamento. ISO não é requerimento que vocês têm que cumprir, ok? Bom, então, por que a gente está falando de ISO? Por que é importante? Primeiro de tudo, qualidade e segurança, né? Quando a gente fala de dispositivo médico, é inerente você falar de segurança, é inerente você falar de qualidade. Então, quando a gente junta todos os experts e a gente está ali trabalhando para garantir o melhor padrão para um dispositivo médico, a gente está prezando sempre qualidade e segurança dos pacientes, do consumidor, do médico que está utilizando, ou de qualquer pessoa envolvida no processo. Além disso, o acesso ao mercado, acho que é muito importante. A gente teve a palestra agora do Murilo. Quando você está em compliance com uma ISO, você garante um acesso melhor. É mais fácil uma aprovação regulatória. A gente tem mesmo a própria Anvisa falando, eu posso pedir compliance com essa ISO. Então, o acesso ao mercado é garantido quando você está em compliance com o standard. ISOs são documentos que têm versões, ou seja, eles são progressões, eles continuam melhorando conforme as versões vão vindo. Ou seja, a gente tem tecnologia implementada, a gente tem uma melhoria em relação ao contexto atual. Então, a gente está falando, sim, de um documento que acompanha a inovação, mesmo que um pouquinho mais devagar. E, por último, né, é importante pelo fato de que hoje, como eu falei no começo e como a gente viu durante todas as palestras, a gente ainda está meio engatinhando em questão do desenvolvimento de normas para avaliação clínica, para o aspecto clínico de dispositivos médicos. A gente tem
a de investigação clínica, a 14155, eu vou falar sobre ela rapidinho, mas ela é uma parte de uma avaliação clínica, ela não é um contexto completo. Então, assim, é muito importante entender que, tendo em vista o cenário atual e o tipo de produto que a gente está falando, a gente precisa, sim, ter requerimentos que garantam o melhor padrão de fabricação. Ok? Bom, como eu falei, onde se aplica uma ISO, né? A gente tem ali a 13485, que é o de gestão da qualidade, claro. Essa é uma norma certificável, ou seja, você pode estar em compliance com ela. Hoje, é muito difícil ter um fabricante que não esteja. Então, a gente tem ela ali, versão certificável, certo? A gente tem a de gestão de risco, a 14791, perdão, que é basicamente onde você define todos os padrões de risco que você pode ter para o seu device. E, como eu falei, a 14155, de investigação clínica, que define o processo do estudo clínico, do começo ao fim. O que você tem que fazer, como você deve fazer uma investigação clínica, ok? É muito importante aqui ter essa distinção do que é investigação clínica e do que é avaliação clínica. Uma investigação clínica está dentro de uma avaliação clínica, ok? E, por fim, não tem para avaliação clínica. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Para falar dela, eu sei que a gente tem um guia do IMDRF, eu sei que a gente tem o MedDev, mas eu vou falar sobre eles e explicar o porquê é necessário uma nova ISO, um novo standard, ok? Bom, então, estou falando aqui de ISO, mas qual é essa ISO? O que é essa ISO? É uma ISO de avaliação clínica de dispositivos médicos. É uma ISO que fala de processo. Então, o processo é basicamente um conjunto de atividades iterativas, interconectadas, que geram um output a partir de inputs contínuos. Ou seja, é cíclico, não para, é o tempo inteiro, desde o começo ali do desenvolvimento do dispositivo até o phase-out. Ok? Isso é muito diferente de projeto. Projeto ele tem um começo, meio e fim. Um projeto é um estudo clínico. Um projeto, você tem lá o começo, a gente vai começar implantando, a gente vai começar selecionando os centros de estudo, a gente vai implantar, fazer os follow-ups, follow-up de 10 anos, pronto, acabou. Isso é um projeto. Então, é muito importante ter isso em mente, porque, no final das contas, ele gera um workload, ele gera uma carga de trabalho ao redor do ciclo de vida do dispositivo. Ok? Então, essa ISO ela tem o objetivo de definir terminologia, ela tem o objetivo de definir o processo, os princípios que uma avaliação clínica tem. Ok? Além disso, ela ensina, ela detalha como você planeja, como você realiza a avaliação clínica. Isso vai desde a coleta de dados até a avaliação e a análise desses, para conseguir garantir ali o peso entre risco e benefício do seu dispositivo médico. E tudo isso gera uma avaliação iterativa, ela integra ali a análise do risco e benefício, tanto antes dele ser comercializado, ali na fase pré-mercado, até a fase pós-mercado. Então, a gente está tentando ali garantir que a segurança e eficácia do dispositivo ela continue durante todo o ciclo de vida do dispositivo. E onde se aplica? Primeiro, não se aplica a IVD, ou seja, é só para dispositivo médico mesmo. Ele se aplica a todas as pessoas ou stakeholders envolvidos no desenvolvimento do dispositivo médico. Então, a gente está falando ali do fabricante, a gente está falando do distribuidor, a gente está falando de qualquer pessoa envolvida ou terceirizada no processo de fabricação, condução, coleta de dados. Ok? Mas vou falar do processo, vou mostrar o processo, mas, antes de tudo, é importante saber que, se a ter essa ISO ou a qualquer outra, não retira a necessidade de você cumprir com os requerimentos locais. De novo, norma não é requerimento.
Norma não é regulamentação. Então, você tem que cumprir com os locais e, potencialmente, com a ISO. Então, acho que vai estar um pouquinho pequeno para vocês verem, mas essa imagem é basicamente tudo que eu tenho falado até agora. Esse é o processo. Esse é o processo de avaliação clínica, que deveria ser cíclico, mas nós somos experts em avaliação clínica, não em design. Mas não dá para ver mesmo. Mas tem umas setas que conectam todas essas 3 linhas coloridas, basicamente para falar onde começa a sua avaliação clínica. Então, eu vou passar pelas etapas aqui. A primeira delas é o seu plano de avaliação clínica, certo? Você começa ali definindo quais vão ser as suas indicações de uso, quais vão ser os seus riscos, qual vai ser a performance esperada, quais vão ser os benefícios esperados, tudo que você cria, o seu wish list, certo? E isso começa ali no planejamento de design. A gente está falando de começar uma avaliação junto com um grupo de experts, um grupo multidiverso. A gente está falando do engenheiro, a gente está falando da qualidade, a gente está falando do clínico, do RA, todo mundo junto, decidindo quais vão ser os planos clínicos para o seu dispositivo, antes mesmo dele surgir. Ok? A partir disso, você começa a pesquisar, você começa a avaliar qual que é o padrão ouro da terapia no momento. Você vê se tem algum tipo de predicado que já gerou evidência clínica. Você define os seus critérios de aceitação. E isso gera mais evidências para a sua avaliação clínica, certo? E isso vai acontecendo conforme o seu dispositivo vai sendo desenvolvido, ok? Logo após você ter a primeira versão do design do seu dispositivo, você começa, ou não, a planejar um estudo clínico, certo? Então, você vai estar gerando mais evidências clínicas, certo? E ali tem essa partezinha no meio, é onde a gente começa a coletar as evidências clínicas que estão fora desse escopo de já prontas, ok? Então, a gente tem ali as avaliações, ou as investigações clínicas, pode ser um pivotal, pode ser um RCT, pode ser qualquer tipo de estudo disponível que você esteja fazendo, pode ser, inclusive, evidências digitais. E nisso, você inclui tudo dentro da sua avaliação clínica. Ok? E isso vai acompanhando tanto o risk management, que também é um processo cíclico, que continua sendo alimentado durante toda a fase do dispositivo, quanto as versões de design do seu dispositivo. Então, quando você finaliza toda a parte de design, que você tem a verificação e validação, você tem já a maior parte dos seus dados gerados, aí você começa a avaliar tudo isso, fazer as análises estatísticas, você faz conclusões a respeito disso, e você tem o seu primeiro Clinical Evaluation Report, certo? Mas não termina aí, porque a partir de um Clinical Evaluation Report, você pode pedir uma aprovação no órgão regulatório, certo? Com isso, você tem lá a sua aprovação, o dispositivo começa a ser utilizado e você continua gerando evidência. A gente falou essa semana na palestra da Letícia sobre Real World Evidence, certo? Então, isso faz parte da avaliação clínica. Então, conforme você for gerando mais evidência durante a vida útil do dispositivo, se você tem eventos adversos, se você tem mais estudos simulados, você vai alimentando o seu plano e o seu report. Então, é um processo que é cíclico. Ele não acaba até você ter um phasing out. Okay? Ele não acaba até você completamente tirar o dispositivo do mercado e falar, eu não produzo mais. Ok? E, basicamente, a ISO vai demonstrar e vai ensinar a fazer esse step by step. E alguns pontos importantes, eu mencionei o processo, mas não é só o processo que é importante aqui, ok? A gente está falando de trazer uma ISO que tenha
um modelo de Clinical Evaluation Plan e Clinical Evaluation Report. Então, não é só ensinar a fazer uma avaliação clínica, é dar uma estrutura, um esqueleto do que utilizar quando você está fazendo a sua avaliação. A gente traz alguns termos que estão mais em uso hoje em dia. Então, a gente traz Digital Evidence, e eu sou inteiramente culpada por causa disso. Eu estudo em sílico, e eu acredito que é necessário trazer. Eu trouxe, claro, uma justificativa robusta, fui crucificada, mas convenci o pessoal. Então, a gente vai ter ali Digital Evidence como parte de evidências clínicas, não pré-clínicas, não clínicas, evidência clínica. Então, a gente está falando de usar simulação para avaliar benefício, risco, segurança e eficácia. Ok? A gente tem a definição de Similar Device. Então, com isso, a gente tenta se distanciar um pouquinho ali da definição do IMDRF, com a definição do MDR, para trazer, de algum jeito, um tipo de definição que fale de predicado, mas também fale do tipo de dispositivo que atende a mesma terapia, é quase igual, mas não é essencialmente igual. Por fim, outro highlight de termo é o Clinical Benefit. Esse Clinical Benefit ele está definido na ISO 14971, a de risco, está definido também, se eu não me engano, na 13485 ou na 14155. Mas a gente tentou manter uma harmonização entre processos interligados. Como eu falei, a análise de risco não pode acontecer sem uma avaliação clínica. E uma investigação clínica está dentro de uma avaliação clínica. Então, a gente tentou manter ali essa consonância entre standards, ok? Além disso, um ponto importante já está no IMDRF, mas está de uma forma vaga. Então, a gente tentou trazer as responsabilidades do fabricante. Hoje, quando um fabricante está realizando ali uma avaliação clínica, ainda fica meio nebuloso o que ele tem que fazer. Ele tem que cuidar do processo inteiro? Ele é responsável pelas tarefas que ele não de fato realiza? Quais são os padrões que o fabricante tem que se ater? Então, a gente define isso. E aqui a gente está falando de alinhar essa avaliação clínica com o estado da arte e com o standard of care, com o padrão de cuidado, certo? Então, a gente está tentando trazer sempre um modelo que não só traga a terapia, a inovação, mas que também faça referência a tudo que está no mercado e qual é o melhor tipo de terapia para aquele acometimento clínico. Beleza? E, por fim, como eu falei, como eu ia ficar mais tempo nesse aqui, eu deixei por último, a gente tem ali um questionamento global de por que a gente está fazendo uma ISO, sendo que a gente tem um guia da MEDEV e a gente tem o IMDRF, que tem outro guia de avaliação clínica. O do IMDRF é bem simples, e eu acho que isso entra muito em consonância com o que a gente tem na Anvisa, porque o guia de avaliação clínica da Anvisa é muito parecido com o guia de avaliação clínica do IMDRF. Ele é genérico, ele não te dá o step by step. Então, quando você está lendo, você fala, entendi, mas o que eu tenho que fazer? Não é tão simples assim, você não sabe onde começar. Então, você tem que ler ele de uma forma mais assim, eu conheço uma avaliação clínica, eu sei o que eu tenho que fazer e localmente eu entendo o que eu tenho que fazer. Agora, o MEDEV, ele é um guia mais detalhado. Ele tem, sim, mais informações. No entanto, ele faz referências a regulamentações. Ele é estritamente local, ou seja, ele é para a União Europeia. Então, a gente está falando ali de um guia especificamente para a Europa. Ele não se aplica a gente. Ele menciona uma regulamentação anterior, que é o MDD. Então, ele não tem ali muita, vamos dizer, atualizações das tecnologias e inovações de hoje, ok? Então, essa ISO 18969, ela surge como uma tentativa de ser mais específica,
de uma tentativa de trazer inovação e uma tentativa de tentar ajudar todos os tipos de fabricantes que a gente tem hoje em dia. Bom, então, muita gente pergunta, ok, a gente tem uma necessidade aí, a gente entende que os guias atuais eles não são específicos, eles não são harmônicos, a gente não tem o step by step, mas a gente está gerando mais uma ISO. Para que mais uma ISO? É só mais uma ISO? E a resposta é não. Não é só mais uma ISO. A gente tem fabricantes super bem consolidados. Eles sabem como fazer uma avaliação clínica, mas cada um faz o seu jeito, certo? Cada um tem a sua voz. E aí, quando chega no órgão regulatório, no Notified Body, eles leem, cada um lê de um jeito e segue caminhos diferentes para todos os fabricantes. Mas a gente também tem muito fabricante que não sabe o que fazer. Ontem, numa das palestras, acho que foi a da Mariana Gradin, ela mencionou que um dos projetos do projeto piloto de inovação era a dissertação de um dos participantes. Então, assim, olha para essa pessoa. Ela sabe fazer uma avaliação clínica? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Então, não é mais uma ISO. É realmente uma construção que veio do contexto e da necessidade que a gente tem hoje em todo o ambiente regulatório. E aí, como eu já falei isso, eu vou só passar de novo, mas é importante mencionar que a gente está ali numa norma atualizada com o contexto tecnológico atual. Como eu falei, tem em sílico, a gente está falando de usar real-world evidence como evidência principal do estudo clínico. A gente está falando de não fazer estudo clínico quando não necessário. Então, assim, a gente está tentando trazer, de uma forma mais atualizada, o que é importante para hoje, o que não é necessário, mesmo que ainda muitas pessoas peçam esse tipo de evidência clínica tradicional, que seria, não sei, um RCT, certo? A gente está tentando remover o viés regulatório, porque quando você olha a 14155, que é a de investigação clínica, ela é mencionada no MDR. Então, assim, ela tem um contexto ali regulatório. Mas nessa aqui, nessa 18969, o intuito é não fazer isso. A gente tem mais de uma menção explicando, não é regulatório, não é um requerimento regulatório. A gente mencionou isso inúmeras vezes, para tentar colocar isso na cabeça das pessoas. Você tem a regulação local, mas você pode também estar em compliance com a ISO 18969. E, por fim, eu acho que o goal principal, o objetivo principal dessa ISO é garantir uma harmonização da metodologia da avaliação clínica. Então, eu mencionei o MedDev, ele é para a Europa. O IMDRF, a gente tem os países que se atêm a isso. Então, são tipos diferentes de avaliação clínica que não são tão detalhadas. Claro, tem seus detalhes, mas não são tão detalhadas quanto a ISO, em regiões diferentes, e, no final, nós somos um só, certo? A Anvisa preza isso para caramba. A gente está falando de harmonização de um processo que é vital para qualquer aprovação regulatória. Então, o objetivo do final principal é harmonizar a metodologia da avaliação clínica. Claro, você pode ou não pedir. Hoje não é necessário. A gente não tem como estar em compliance com essa ISO, porque ela não está publicada ainda. Mas o nosso intuito é, sim, garantir que quando alguém pergunte, ok, como você fez sua avaliação clínica? Eu fiz baseado na ISO 18969. E, por fim, eu acho que, depois de tudo que eu falei aqui, a parte que mais se perguntam, e aí, quando eu implemento, quando eu vou poder ver isso, como que começou, da onde que veio? Bom, essas conversas, claro, elas não são novas, mas a gente só começou a escrever, de fato, ali em 2022. Não foi o grupo da ISO que teve essa iniciativa, foi um Notified Body, foi o BSI. Eles mandaram para o nosso grupo de investigação clínica um draft de 63 páginas falando,
implementa. Tendo isso em vista, a gente começou ali a avaliar entre todos os países que fazem parte do grupo de investigação clínica. E a maioria disse sim, a gente precisa fazer. Mas Japão e Estados Unidos não aceitaram. Eles falaram que não eram necessários porque eles fazem parte do AMDRF e eles têm um melhor conhecimento sobre avaliação clínica. Tendo isso em vista, mesmo que países importantes não queriam participar, a maioria disse sim, então a gente começou a fazer o draft do estudo da avaliação clínica. E aí a gente teve, em 2023, o primeiro working draft. Assim, estava feio, mas era alguma coisa, era um head start. Ele foi apagado e escrito inúmeras vezes. Muita gente não entrou em acordo. Foi realmente um quebra-pau durante as reuniões. Mas a gente emitiu alguma coisa. E ali surgiu o primeiro working draft. Depois disso, ano passado, em 2024, com esse working draft, e conforme as pessoas foram lendo ele e vendo que talvez seja necessário, Japão e Estados Unidos voltaram atrás. Ano passado, em outubro, se eu não me engano, a gente esteve em Paris com esse working draft, com o pessoal do Japão, com o pessoal da Alemanha, Estados Unidos, Coreia, inúmeros países escrevendo, analisando, vendo como realmente isso deve ser escrito. E, no final, a gente chegou a um committee draft. Então, basicamente, tá tudo bem, mas não é bem isso que a gente quer chegar, mas já dá para sair daqui com alguma coisa. Esse committee draft ele foi roteado entre inúmeros especialistas, inclusive, talvez alguns de vocês tenham recebido em associações, para ser comentado. Então, o que o público, o que o mundo está falando sobre isso? E eu acho que os comentários devem ter acabado em 2025, mas em abril, comecinho de maio. Então, até o começo do mês, a gente ainda podia receber comentários sobre esse committee draft. Aí, na metade do mês, semana passada, para ser específica, a gente começou a analisar comentários, a gente começou a revisar o que o pessoal estava falando, e a gente agora vai começar a trabalhar nesse draft internacional standard. Então, é basicamente o penúltimo draft da ISO. Com isso, a gente começa a ter um esqueleto melhor. Claro, toda a ISO, na sua primeira versão, é só o Kickstart, não é a versão que todo mundo vai utilizar. Ele vai ter inúmeros comentários negativos, como toda ISO primeira versão. Mas é um standard, é um começo, ok? Depois desse draft internacional, a gente vai para o final draft, que é basicamente revisão do que está escrito, não dá para mudar nada. Quando a gente chegar nesse estado, que é depois da decisão desse aqui, não dá para fazer mais nada, é só uma revisão do que está escrito, e ali em 2027, potencialmente, a gente pode publicar essa ISO. Honestamente, eu acho que não vai acontecer, pela simples razão que é um assunto muito complicado. A gente tem experts do mundo inteiro tentando adicionar mais coisas, remover coisas, e o processo ele é demorado. As nossas reuniões elas são exclusivamente presenciais, então a gente tem que viajar até o país que vai acontecer isso. Ano passado foi na França, em 2 semanas, né, Nancy? Vai ser na Holanda. Então, assim, a gente tem que ir até lá, realmente sentar na cadeira, ficar 8 horas lendo e revisando o comentário e o texto que está lá e brigando com todo mundo, porque é o que acontece muito frequentemente. Mas e aí, para o Brasil? Como isso acontece? Tendo publicação em 2027, a gente recebe, dentro do grupo da BNT, o CB026, que é coordenado pela Nancy Rios, o draft em inglês. E aí a gente faz a tradução e começa a discutir internamente, sem brigas, porque aqui somos mais tranquilos, como que a gente vai implementar isso.
A gente tem reunião todo mês, então todo mês a gente está ali passando por normas, revisando os capítulos. E aí, assim, deve demorar, porque é uma ISO grande, querendo ou não, deve demorar 1 ano, né? Então, a gente tem a aplicação no Brasil em 2028, potencialmente. E aí, assim, querendo ou não, de novo, não é um regulamento. Então, não tem um plano de transição, não tem aquele... Quando que eu tenho que implementar? O que eu responderia para você, regulador ou pessoa que está querendo aprovar um dispositivo, não precisa. Você vai, eventualmente, querer utilizar o standard? Sim, porque a Anvisa pode pedir, porque eles podem pedir qualquer conforme-se com o standard, certo? Mas ele não é uma norma certificável. A gente está falando de uma norma orientável. Ou seja, caso você não saiba como fazer, caso você queira ter uma melhoria do seu processo, caso você queira harmonizar com o resto do mundo, aí sim você entra em compliance com a ISO 18969. Mas hoje não tem plano de transição. Então, está tudo bem, não precisa correr. E era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero não ter corrido. Mas, de novo, QR Code, caso vocês tenham alguma pergunta, que eu não respondo agora. E muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos. Priscila, parabéns pela apresentação. Para mim é uma honra ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse tema, que para mim é muito caro. Vocês podem estar se perguntando, como é que um sujeito com background comercial está aqui numa jornada regulatória, falando de evidência clínica? E a história é muito simples, né? Não é tão simples, mas, resumidamente, é um sujeito que começou a trabalhar com representante de vendas de dispositivos médicos, dispositivos que têm os seus concorrentes, todo mundo muito similar, todo mundo buscando seu espaço. Existem formas de nos diferenciarmos uns dos outros, e uma destas são as evidências clínicas. As companhias despendem muito recurso financeiro, tempo, área de pesquisa e desenvolvimento, para colocar os seus produtos à prova. E ela faz isso através dos estudos clínicos, registros de diversas ordens, artigos publicados e tudo mais. E hoje eu atuo como treinador, eu treino a equipe de vendas em toda a América Latina. Então, mostrar para eles a importância dos resultados clínicos, como isso acontece, como a gente coleta os dados, como a gente trabalha. E, por fim, demonstrar a eficácia dos resultados é importante. Então, por isso, respondendo às perguntas de quem possa perguntar o que um sujeito com background comercial está fazendo nessa jornada, essa é a razão. E, para mim, aprender um pouco mais sobre esse tema da ISO foi fantástico. Assim, eu, inclusive, vou utilizar nas minhas próximas interações. Tem uma pergunta, aliás, algumas. A primeira delas é em relação a laboratórios centrais independentes e análise dos dados. A gente sabe que o objetivo de um estudo clínico é comprovar a eficácia, a segurança dos dispositivos. Para fazer essas análises, precisamos de laboratórios centrais independentes, porque uma vez que eu sou patrocinador de um estudo clínico, eu não posso colocar o meu grupo, a minha equipe, para fazer a análise desses dados. Qual é o papel da ISO 969 no processo de escolha, avaliação desses laboratórios centrais? Eu vou te dar a resposta que ninguém gosta. Sim, a ISO fala sobre todos os stakeholders envolvidos no processo de avaliação clínica, mas a gente não fala especificamente do Core Lab. Mas eu acho que uma coisa muito importante, e eu mencionei aqui na apresentação, é que a gente define as responsabilidades dos stakeholders, certo? Do fabricante, perdão. E nisso, a gente põe no fabricante o controle tanto das atividades de qualquer terceiro que faça alguma parte do processo de avaliação clínica, como da análise dos resultados e da garantia de que aquilo está sendo feito da forma correta. Então, sim, a gente menciona toda e qualquer atividade terceirizada, mas não tem uma menção ou uma especificação do Core Lab.
Muito bem. Ok. Em relação a ações de possíveis ações de campos oriundas assim das evidências clínicas que um dispositivo possa ter. Nós entendemos também que se um produto, que foi estudado, apresenta um resultado que não promove melhoria na saúde da população, ou, em pior cenário, ele traz malefícios em termos de segurança e eficácia para os pacientes, esses dispositivos, após essa análise, ele pode até passar por ações de campo, como, em última instância, um recall. Qual o papel da ISO nesse processo, nessas ações de campos, em prever ou até mesmo melhorar os processos das companhias para que isso não ocorra, nesse papel dos recalls, dessas ações de campos que possam acontecer? Bom, como a gente está falando do processo de avaliação clínica, qualquer tipo de novo risco apresentado, qualquer ponderamento de benefício e risco que vá mais para o risco, tem que ser reanalisado, tem que ser retestado e alimentado dentro do risk management, né, da análise de risco do dispositivo. Com isso, tudo que envolve ou que é refletido pela análise de risco tem que ser atualizado. Então, a gente está falando aí de instrução de uso, a gente está falando aí de qualquer teste que é afetado por esse novo risco, por esse malefício que o dispositivo apresentou eventualmente. Tendo isso em vista, a ISO ela prevê essa atualização da análise de risco, ela prevê esses eventos adversos e ela menciona, né, que você tem que atualizar e refazer os testes caso isso aconteça. Então, nesse aspecto, a ISO cobre. No entanto, a gente não ensina como fazer um recall, a gente não ensina como fazer uma ação de campo. A gente menciona que, potencialmente, pode ser, sim, a ação que você toma quando você pondera risco-benefício, você refaz o teste e realmente você vê que deu ruim, mas não a gente não ensina nessa ISO como fazer essa atividade de qualidade. Márcio, tem uma pergunta? Eu tenho aqui uma relação às agências regulatórias em todo o mundo, né? Sabemos que elas têm processos rigorosos no momento de submissão de um estudo clínico. A nossa brasileira Anvisa é um destaque nessa questão do rigor nos critérios para elaboração de estudos clínicos, para aprovação de estudos clínicos, porque envolve comitês de ética, as entidades de classe e tudo mais. Eu queria saber da Priscila qual é o papel principal da ISO nessa questão em suportar essas agências regulatórias nessas análises, que tipo de documento pode ser fornecido, que tipo de suporte no momento em que as agências regulatórias, mundo afora, falando da Anvisa especificamente, nessa questão. Tá. Para responder isso, eu preciso de mais uma ISO, que é a 14155, que basicamente é onde você fala como fazer a sua investigação clínica. Então, hoje, é bem aceito mundialmente, inclusive lá na União Europeia, eles mencionam na regulamentação que é necessário estar em compliance com essa ISO. Estando em compliance com ela, você garante que o órgão regulatório vai aprovar a existência do seu estudo clínico. No entanto, na 18969, que é o que a gente está falando hoje da avaliação clínica, a gente também suporta isso. Querendo ou não, quando você submete o pedido para fazer um estudo, você precisa colocar todos os seus planos, certo? E dentro disso, a gente ajuda com a 18969, substanciando com as evidências que podem ajudar a justificação desse estudo. Então, se a gente está falando de estudos de simulação, de estudos de dispositivos predicados, então, dentro dessa ISO 18969, a gente tenta suplementar qualquer justificativa para ter um estudo clínico. Ok? Legal. Você falou a questão das simulações. Eu fiquei curioso com essa questão das digital evidências e tudo mais. E você falou que você foi muito crucificada ali na defesa disso e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente esse histórico aí. Como é que... Porque eu fico imaginando, né? Nós testamos muitas vezes os dispositivos, até mesmo medicamentos, em pacientes reais, em cadáveres e tudo mais. Quando a gente entra para o ramo da simulação,
de novo, está testando um dispositivo num equipamento que simula a vida real e tudo mais, mas não é um paciente, certo? Como é que foi o desafio de convencer a turma a adotar e aprovar essa questão? Olha, foi difícil. Mas, basicamente, quando a gente fala de evidência digital, a gente está falando de in silico. In silico é basicamente tratamento digital para um paciente digital. Então, você usa a simulação para simular o tratamento em um paciente específico durante o período que um estudo potencialmente ocorreria. Então, se a gente está falando, eu quero implantar uma válvula transcatéter num paciente de 75 anos com diabetes, com diversos acometimentos clínicos, e eu quero fazer um follow-up de 10 anos. Para um estudo clínico normal, você teria não só os custos monetários, mas o custo para o paciente, da saúde dele, ter que voltar durante 10 anos, se os 10 anos ocorrerem, certo? Então, assim, você tem todo um custo que vai além do dinheiro. Quando a gente fala de uma simulação, a gente está falando de rodar um estudo em resultados de 10 anos em 24 horas. Então, você consegue checar ali durante dessa simulação do estudo com esse paciente, se ele teve algum evento adverso, se ocorreu o evento adverso, é ele relacionado ao dispositivo ou ele é relacionado a um outro tipo de doença que o paciente eventualmente poderia ter. Então, quando você fala de simulação, de um tratamento simulado para um paciente virtual, você está falando de tentar reduzir os gastos, reduzir o peso para o paciente, para o hospital, para o médico, para as empresas. Você está tentando refinar qualquer tipo de resultado. Então, eu posso fazer o pinpoint. Por que aconteceu esse evento adverso? E você está tentando não ter ali uma troca entre estudo clínico real e estudo clínico digital, mas você está tentando complementar qualquer tipo de evidência clínica disponível, certo? E eu tentei explicar isso para eles. Mas nós temos hoje, dentro do grupo da ISO, muitas pessoas que não têm confiança em simulação. E é muito comum, porque hoje, até mesmo os órgãos regulatórios, eles não têm uma forma de verificar e validar os resultados desses estudos clínicos. Eu tenho um grupo que eu participo de in silico, que a gente tenta ensinar, que a gente está criando um caminho para tentar verificar e validar os resultados de evidências clínicas digitais, mas hoje é muito difícil falar, ok, a gente vai implementar, a gente vai utilizar e a gente sabe como verificar. Tem algumas alternativas no mundo atual, mas há 2 anos a gente não tinha tanto. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu não tinha respostas muito concretas. Então, o fato da crucificação foi exatamente isso. Eu vim com a ideia, eu tinha justificativas do porquê utilizar, mas eu não tinha a robustez de garantir que o uso disso não prejudicaria ou traria benefícios clínicos a uma avaliação clínica. Então, eu também não te crucifixo, tá? Mas eu questiono, porque a gente sabe que os simuladores eles são muito importantes para a gente avaliar sucesso técnico. Se o produto funciona, legal, consigo disparar aqui uma prótese, entregar um stent e assim por diante. E aí eu fiquei pensando aqui, mas e os resultados de médio e longo prazo? Como é que a gente avalia? Né? Mas, enfim, acredito que isso aqui fica para uma roda, quando a gente estiver tomando uma cervejinha, a gente conversa sobre isso, tá? Porque não é o tema aqui. Obrigada. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer Priscila, Ricardo, pela participação. Sobre a ISO, acho que é sempre bom uma iniciativa, acho que até de contemplar novas alternativas. Até sobre dados in silico, recentemente eu até participei de uma reunião com a Vicena, acho que é o grupo que você participa, né? Até li alguns artigos deles
sobre isso. Achei muito interessante. Acho que até ontem eu, na palestra, no painel com a Mariana e com o Daniel, uma pergunta que eu esqueci, que eu fiz e bolei, o Daniel brilhantemente lembrou e fez a pergunta. Achei muito interessante e promissora a tecnologia, acho que merece. E acho que é muito interessante. Eles até têm uma iniciativa forte, tem um position paper para o MDR, né? Então acho bem legal. Acho que vale o investimento ali de futuramente utilizar, né? Acho que acho que não, agora não, talvez não substituir, mas suportar, né? Enfim, acho que não sou especialista, né? Não é minha área, mas acho bem interessante. E, bom, agradeço demais a oportunidade de vocês. E, enfim, estamos abertos. E também, acho que para as associadas, fica o convite. Né? Tá em discussão ainda, tem o CB26, a agenda tem o site, né? Qual que é o site? Onde o pessoal consegue ver a agenda do CB26? Só o CB, o 13001. O pessoal consegue ver a agenda, participem, né? Então o pessoal consegue. Pessoal, CB 130.001, então vocês conseguem acessar lá a agenda. Então, só mandar um e-mail, confirmar a presença. Então, participem, né? Vocês conseguem lá opinar, participar. Acho que é super importante, né? É sempre importante participar. Então, lá você consegue não só esse, mas também os de sistema de gestão da qualidade, os de normas técnicas, enfim. Não só esse, prestigiem, sempre importante. Então, agradeço demais, muito obrigado. Obrigada. Também. Eu também gostaria de fazer um agradecimento especial a você, Márcio, pelo convite. A pessoa que facilitou a minha estada aqui, que é a Camila Rodrigues, minha colega na Medtronic. E parabenizar o seu trabalho. Acredito que é um assunto que está quente pelo timeline que você mostrou ali, um assunto que está ainda super em alta, com muita coisa acontecendo, então a gente fica ansioso aí por novas notícias. Obrigado, pessoal.